Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo de Nutri. Hoje nós vamos falar de saúde intestinal. E eu tenho aqui ao meu lado uma nutricionista e uma grande amiga, nós somos sócias também, e a Marília Reis é nutricionista, foi professora já de uma universidade aqui no nosso estado, ela está finalizando o mestrado dela na UFPA. Marília, muito obrigada por ter aceito o meu convite e me fala um pouquinho de você, da tua formação. Obrigada, queria agradecer a minha amiga aqui, que a gente já atuou aí durante a graduação, Depois a gente se conectou em vários objetivos e é muito legal a gente vir aqui conversar um pouco, trazer um pouco da nossa realidade, trazer um pouco do nosso conhecimento para que vocês possam entender um pouco dessa relação com a nutrição. Atualmente eu atuo com a nutrição, aí focado um pouco no emagrecimento, nas doenças também inflamatórias intestinais. Então essa é a minha área, principalmente também com mulheres, então meu objetivo maior aí é dentro desse nicho. E gosto muito, é uma área que eu me identifiquei bastante, gosto muito. Gosto também da área da docência, mas hoje já estou mais voltado mesmo para a área do consultório, atendendo. Então, algo que eu me identifiquei muito também. Marília, eu percebo no consultório, muitas vezes o paciente chega para nós com uma demanda, por exemplo, eu quero emagrecer, ou eu quero ganhar massa muscular, ou algum objetivo muito específico. Só que, na verdade, muito antes de pensar no emagrecimento, a gente precisa ver como está o intestino desse paciente. Porque a gente sabe que não existe um processo de emagrecimento. Às vezes, o paciente até está conseguindo manter uma dieta regular, uma dieta, está cuidando da alimentação, mas não consegue emagrecer. Poxa, eu estou tentando, já fiz dieta, já fiz isso, já fiz aquilo, e não consigo emagrecer. E aí que a gente passa a entender a importância, muitas vezes negligenciada, do nosso intestino e do quanto ele impacta na nossa saúde geral. Vamos aprofundar um pouquinho, Marília. Fala um pouquinho, quando chega no teu consultório, qual é a primeira demanda que você percebe em relação a questões intestinais? Bem, eu analiso logo, pergunto primeiro os exames, também muito a variação intestinal aí para identificar como é que está a relação dessa pessoa com o alimento, Então, às vezes a pessoa chega para mim falando que está com o intestino muito preso, não vai ao banheiro, se sente muito estufada, gases, dor abdominal. E aí, como você mencionou, é importante, principalmente para a questão do emagrecimento, a gente identificar este ponto, porque hoje as pessoas, inclusive, fazem a utilização aí de dietas na internet, utilizam aí de algumas blogueiras, e aí acaba que a gente precisa entender que cada pessoa tem um funcionamento de uma maneira. Então, a gente não pode generalizar. Então, o que para uma pessoa funcionou, para outra não. Então, a gente tem que identificar, investigar o que acontece para que essa pessoa, de fato, não consiga emagrecer. Será que é um fator hormonal? Será que é o intestino? Porque o intestino hoje ele está diretamente ligado. O intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se as pessoas não entendem isso, elas não conseguem chegar ali à questão do emagrecimento. Então, por exemplo, hoje, poucas pessoas sabem que de 90% a 95% da serotonina ela é produzida hoje no nosso intestino. E as pessoas desconhecem isso, elas acham que está ligado só à nossa mente. E quando o intestino ele está todo inflamado, todo desregulado, a serotonina, tadinha, ela fica ali, ela não é produzida. E aí o cortisol, ele vai lá e aumenta. Então, o cortisol aumentado, vem o estresse, vem o acúmulo de gordura, a pessoa não consegue emagrecer. E aí vem, poxa, eu tô indo para academia, eu tô fazendo exercício diariamente, estou me alimentando bem, mas não consigo. Mas como é que está aí essa relação da pessoa, O intestino está inflamado, então é a gente entender de fato
como é que funciona aí o sistema de cada pessoa, né? O organismo de cada pessoa. O que a gente sabe é que nós temos milhões e milhões, trilhões, na verdade, de bactérias no nosso corpo inteiro. Nós temos mais bactérias, para vocês terem uma ideia, nós temos mais bactérias do que células que compõem o nosso corpo. Então, o nosso corpo ele sempre vai buscar o equilíbrio de todos os sistemas. Para que a gente viva, o nosso corpo tende a buscar o equilíbrio. Esse equilíbrio intestinal, a gente entende, na verdade, a gente chama de microbiota intestinal, essa população de bactérias. Tem bactérias que são boas e tem bactérias que são ruins, que convivem lá entre elas em harmonia, uma harmonia entre aspas, né? Tem fungo também, não é só bactéria que tem no nosso intestino. Tem fungos do gênero Cândida, diversos tipos de espécie. E eles conseguem conviver numa boa no intestino, que a gente chama de eubiose, que é o ideal. Quando a gente consegue ter uma saúde mais plena, o nosso intestino está funcionando em eubiose. Só que aí o que acontece? Em alguns momentos, por diversos fatores, cada pessoa de uma forma diferente, a gente pode provocar, por diversas situações, uma disbiose. A disbiose seria o aumento da quantidade de bactérias patogênicas, que a gente chama normalmente na nossa prática clínica, na universidade, de bactérias gram-negativas. Essas bactérias gram-negativas patogênicas, elas aumentam numa quantidade muito grande e se sobrepõem às positivas. Aí vai gerar essa quantidade de sintomas que a Marília começou a citar, e a gente vai aprofundar um pouquinho como que o nosso telespectador consegue identificar quais são os primeiros sintomas do que Tem alimentos que causam desconforto para algumas pessoas, para outras não, mas a disbiose, ela não tem um padrão ouro na medicina ou na nutrição para que a gente consiga identificar. Então, a gente consegue identificar a disbiose clinicamente, por relatos dos pacientes. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. Então, é muito individual, né, Marília? Sim. Quais são os primeiros sintomas que o nosso telespectador pode identificar para que ele acenda a bandeirinha vermelha de que ele está com uma disbiose e não simplesmente algo que não caiu bem? Hoje a gente já tem, inclusive, né, como a gente faz essa análise clínica dos sintomas, hoje a gente já tem até alguns questionários, né, que já são questionários que a gente atua dentro da nossa área, como se fosse uma anamnese, que é o que a gente faz atualmente dentro da nutrição. E a gente consegue identificar principalmente como é que está a regulação aí desse intestino. Então hoje, principalmente, eu pergunto quais são os principais sintomas que a pessoa está sentindo. Então, estufamento, ela vem já relatando que se sente muito estufada, né? Prisão de ventre, dor abdominal, ou então também diarreia. Então isso a gente acaba observando os principais. Então a pessoa relata, poxa, eu estou sentindo muita dor abdominal quando eu consumo determinados alimentos, até alimentos que são um pouco mais saudáveis, que eles consideram, poxa, mas estou me alimentando bem, estou consumindo alimentos saudáveis e mesmo assim estou sentindo. Eu estou sentindo a minha barriga muito estufada. Então, às vezes, alguma pessoa relata essa prisão de ventre, outras, né, já tem um sintoma aí de diarreia. Então, isso a gente tem que observar logo. Começou a acontecer isso, a gente já logo procura, a gente identifica se realmente, porque isso não é o normal, né? Como você mencionou. Hoje a gente tem as bactérias, que são as bactérias boas, e as bactérias ruins, que a gente chama. E essa disbiose acontece justamente, né, por essa desregulação do nosso intestino. Então, e isso causa por quê, né? Por que isso de fato aí é causado? Excesso de alimentos industrializados, ultraprocessados. Muito açúcar. As bactérias adoram o açúcar. Para elas ali, o açúcar é como se elas estivessem enxergando, né, uma felicidade ali. Se a gente gosta, imagine elas também, né? Então, esse açúcar, esse excesso aí desses alimentos acaba causando essa desregulação
E aí o paciente ele vai sentindo, né, constantemente isso. Isso já acaba interferindo na qualidade de vida. Então, a pessoa exagerou, consumiu muito em excesso, passou isso constantemente na alimentação. E aí depois ela começa a sentir esses sintomas. Dá uma regulada, mas mesmo assim ainda continua sentindo. É porque a gente precisa, né, fazer aí esse tratamento certo, acompanhar de fato como é que está funcionando e fazer, né, um acompanhamento aí, buscar um profissional sempre habilitado, um profissional que entenda para fazer esse acompanhamento certo dentro do que a gente pode regular aí da nossa microbiota, que a gente chama. O que acontece também é que muitas pessoas vivem um padrão intestinal crônico ao longo da vida de, não, eu vou a cada 2 dias, é normal, é o meu normal. Nunca é normal, e se você se alimenta com frequência, nunca é normal ir ao banheiro 2 vezes por semana. Não é normal. Assim como não é normal, não, eu como, logo em seguida eu já estou indo ao banheiro. Também não é normal. No nosso consultório, a gente usa uma escala do formato das fezes, que eu até vou pedir para a produção colocar na tela, chama escala de Bristol. Então, vai do 1 ao 7, com formato de fezes. De acordo com o formato preponderante das suas fezes, a gente pode ter mais ou menos noção de como está o seu intestino. Outra situação também que causa muita desregulação no intestino é o uso de antibiótico, né, Marília? Sim, muito comum também. O paciente, quando está fazendo a utilização de antibiótico, procurar, né, para que a gente possa conseguir restaurar de uma certa maneira essa flora, que é uma flora que acaba sendo destruída, porque o antibiótico, o que acontece? Ele destrói, independente se são as nossas bactérias boas ou as bactérias ruins. E aí, por isso que muitas pessoas, quando estão fazendo a utilização do antibiótico, ficam com o sistema imunológico mais debilitado, algumas sentem diarreia, um desconforto, então isso é muito comum de acontecer. Principalmente se for um uso, né, de um antibiótico aí por um tempo um pouco maior, né? Então a pessoa é essencial que ela de fato procure e faça, né, esse alinhamento aí. E aí, conforme a pessoa faz a utilização do antibiótico e já vem se alimentando com alimentos muito gordurosos, acaba sentindo muito essa desregulação e acaba indo direto logo para o banheiro. Então, como você mencionou, não é normal a gente se alimentar e ir no banheiro ou a gente não ir no banheiro. Isso não é normal. A gente, de fato, precisa entender, né, como é que funciona. Então, 2, 3 dias que você passa sem ir no banheiro, já tem que acender ali uma lanterna, a gente já tem que ficar em alerta para entender de fato, né, o porquê que isso está acontecendo. Então tem gente que acha normal não ir no banheiro, né? Poxa, tô uma semana, tô 3, 4 dias sem ir no banheiro e acha que tá normal. Mas não, isso não é normal. A gente precisa entender o porquê que isso não está acontecendo. Certo. Marília, quando a gente fala em desregulação do intestino, os primeiros sintomas, como você já mencionou, a distensão abdominal, aquela flatulência, ou gases. Se a pessoa perceber que os gases, que ela solta gases muito fétidos, está muito característico de uma disbiose. Normalmente, esses odores muito fortes são característicos de produção de gases por bactérias de quem come muita proteína, que está consumindo proteína em excesso e aí não consegue digerir direito, aí fica aquele resto alimentar lá que deveria ter sido absorvido e fica lá pedaços de comida, porque a gente sempre tem que lembrar que a digestão começa na boca. Então, se o paciente não mastiga direito, ele vai dar trabalho para o estômago. O estômago não tem dente. Eu sempre brinco, olha, o estômago não tem dente, mastiga. Porque alguns grupos alimentares, eles começam o processamento, a digestão na boca, né? E aí, Marília, me fala um pouquinho. Eu comecei a sentir os sintomas, flatulência, distensão, acabei de comer, me dá aquele mal-estar, aquele desconforto, gases, azia. Como que eu posso diferenciar se aquilo ali é uma intolerância? Vamos falar um pouquinho das intolerâncias, das alergias. Explica para o nosso
telespectador qual a diferença de uma intolerância para uma alergia, que não é a mesma coisa. Isso não é a mesma coisa. A alergia, ela pode ter uma cura, né? Ela tem cura, a gente consegue melhorar. Já a intolerância, infelizmente, ela não tem cura. Então, as pessoas hoje que sofrem com intolerância à lactose, com intolerância a glúten, levam isso aí para o resto da vida. Mas a gente consegue melhorar os sintomas, né, por meio da alimentação, e a gente precisa regrar essa alimentação de fato. Isso acaba sendo muito confundido com a disbiose também, porque a intolerância à lactose acontece o mesmo processo, só que a não absorção da lactose. E aí vem os mesmos sintomas, né? A gente já consegue, a barriga já fica estufada, né? Sente dor abdominal. Casos mais graves, a pessoa também já vai logo ao banheiro. Então, consumiu ali a lactose, já vai logo para o banheiro. Então, são esses alimentos que como se ficassem ali perdidos, né? Eles não são digeridos e ficam perdidos. Esses alimentos perdidos, porque a gente começa, né? Começa ali a fazer o processo de digestão na boca. Então, quando chega lá e ele não é absorvido, isso a gente já começa a observar que é um problema. Alguma coisa vai acontecer, porque o natural é a gente consumir o alimento, ele ser absorvido, né? A gente fazer a digestão, ele ser absorvido e a gente fazer a eliminação do alimento. E aí, ele ficando ali perdido, alguma coisa a gente tem que fazer para eliminar ele. E ele perdido é como se ele ficasse estressado. E isso acaba trazendo pra gente, né, uma qualidade aí um pouco mais ruim. Então, a dor, né, o estufamento da barriga. Então, às vezes, as pessoas sempre relatam, então, muita gente hoje com intolerância à lactose, com intolerância a glúten, que é um pouco similar. A questão da intolerância à lactose é a não digestão da lactose, é o glúten, né? A gente já não consegue aí também aí fazer essa absorção do glúten. E acontece, né, esse mesmo processo. Só que essa identificação, que acontece? Muita gente, a gente sempre avalia, né, nos casos clínicos, relatando para a pessoa os principais alimentos. Então, vamos identificar aqui como é que está a relação dele com o leite, com os derivados do leite, se o paciente sente, se ele não sente. Fazer a retirada. Gradativa, né? Dos alimentos, porque muitos pacientes relatam que consomem muito, gostam muito, né, do leite, dos derivados. E hoje é difícil a gente dizer para um paciente que ele não pode consumir, né, um determinado alimento. Então, inclusive, os alimentos hoje zero lactose, a gente avaliar bastante, né, tanto a composição dele, porque muitos alimentos eles têm lactose, mas eles lá no rótulo, quando a gente avalia, tem a enzima lactase, que é uma das soluções que a gente utiliza aí para intolerância à lactose. E também hoje já tem algumas enzimas digestivas para o glúten também. E tem sido muito utilizado entre as pessoas para melhorar mais um pouco, né, essa relação aí. Então, entender, né, essa diferença da intolerância, da disbiose, a alergia é um processo inflamatório, então já é totalmente diferente. Por isso que hoje tem muitos casos de pessoas com alergia, a gente observa alergia a camarão, a caranguejo, né? A outros alimentos, frutos do mar, também a outros alimentos, então essa alergia é essa inflamação. Essa inflamação, o corpo ele acaba desenvolvendo, mas na mesma maneira que ele pode criar uma certa barreira. E aí essa barreira protetora, a pessoa tem essa inflamação, mas ela pode no futuro já não ter mais, ela pode ir, né, eliminando, que isso é um caso assim que a gente considera bom. Diferente da intolerância, que o sistema a gente já não consegue mais absorver, ali o intestino já não consegue mais absorver, e aí isso vai se prolongando aí por muito tempo. A gente, de uma forma generalizada, a alergia ela vai envolver o sistema imunológico. Sim. Porque tem essa inflamação toda, ela envolve o sistema imunológico. E ela é um gatilho para desenvolver doenças autoimunes, como, por exemplo, as doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn,
que embora muitos pacientes não conheçam, ela tem uma grande prevalência se for estudada pormenorizadamente, assim. A doença de Crohn, a retocolite ulcerativa. Então, tem algumas situações alérgicas podem ser gatilhos para desenvolvimento de doença autoimune. Já a intolerância, por exemplo, você falou da lactase, mas às vezes, quando esse intestino está muito inflamado, a pessoa está com muita desbiose, mesmo usando a lactase, mesmo hoje a gente na indústria tem muitas opções de produtos com zero lactose, inclusive leites com A2, que é um outro tipo de leite que normalmente o tipo A2, quando vocês virem no supermercado, o leite A2, já tem hoje o A2 sem lactose. Sim. O A2, o que é? O A2 ele é produzido por vacas genotipicamente diferentes do tipo A1. Normalmente, o leite A2 ele tende a gerar menos desconforto. Só que, mesmo como você falou, mesmo colocando a enzima para digerir, a lactose ela é um açúcar. A enzima entra lá, quebra esse açúcar e gera 2 metabólitos que também são açúcares, que é a glicose e a galactose. Então, de qualquer forma, essas 2 moléculas que são monossacarídeos, são pequenas, elas tenderiam a ser melhor absorvidas por quem não está com o intestino desbiótico. Agora, se a gente está com o intestino já com um super crescimento de bactéria, já é mais complicado, porque mesmo os açúcares mais simples, eles vão irritar essa parede intestinal. E isso acaba prejudicando também até a questão do emagrecimento. Uhum. Isso influencia diretamente. Então, a gente investigar também se a pessoa tem algum tipo de intolerância, seja ao glúten, seja à lactose, porque isso influencia direto. Então, hoje a pessoa consome o alimento, faz mal, ela fica estufada e acaba entendendo que é aumento de gordura. Uhum. Poxa, mas a minha barriga está todo o tempo grande, a minha barriga não está diminuindo. E é a gente entender justamente isso. Só que ela fica fazendo a utilização, né, consumindo ali o alimento constantemente. Então, todo o tempo aquele alimento ele vai ficar inflamado, né? O intestino da pessoa vai ficar inflamado e ela vai ficar com esse estufamento. Até que chega o momento que ela já não passa a tolerar mais. Então, tem os níveis, né, que a gente chama. Então, a pessoa, ela tolera, ela fica com alguns sintomas, chega a determinado momento que ela já não tolera mais. Então, ela já consome o alimento e já vai diretamente para o banheiro, né? Já é um estágio um pouco mais avançado. Uhum. Porque assim, nós temos 2 intestinos, né? Tem o intestino grosso e tem o intestino delgado. No intestino grosso, a grande maioria das bactérias, elas ficam no intestino grosso, que é a última porção ali do nosso trato gastrointestinal. Só que em alguns momentos, quando essa desbiose começa a ficar crônica e existe um superpovoamento de bactérias, algumas dessas bactérias podem migrar para o intestino delgado. Sim. E formar uma síndrome que a gente chama de supercrescimento bacteriano, que é SIBO, a sigla SIBO. Vai para o intestino delgado. Então, no local onde não deveria encontrar, a gente vê no intestino delgado algumas bactérias que aí se torna um quadro muito mais complicado de tratar, porque a gente coloniza bactérias ali no local e inclusive tem também, além da SIBO, tem a SIFO, que o fungo que está no intestino grosso vai para o intestino delgado e começa a colonizar ali de uma forma absurda. E aí o que acontece? Tudo que a gente tenta fazer no consultório é mais complicado. Sim. Né, Marília? Então a gente precisa, antes de qualquer coisa, antes de tomar qualquer outra conduta com o paciente, a primeira coisa, é mandatório que a gente veja como é que está essa saúde intestinal. Hoje já tem inclusive até exames, né, que a pessoa pode estar tentando fazer para a gente identificar e melhorar, né, a nossa conduta. Mas a gente consegue fazer clinicamente também. Mas esses exames, eles são bem interessantes para a gente entender um pouco mais a fundo como é que está a microbiota desse paciente. Então, é interessante, né? Algo assim também que a gente pode acabar também aí
identificando, solicitando para o paciente, mas em relação também aos alimentos, a gente verificar também a questão da rotulagem, se o alimento ele tem, né, lactose, se ele tem a enzima lactase, como é que tá, a gente vê muito a questão do gluten free, então a gente também identificar dentro da composição o que tá, como é que vem esse alimento em si, para que a gente não acabe enganando, né? A indústria não acabe enganando aí a pessoa e ela entender que não está consumindo, porque eu escuto muito isso. A pessoa fala, não, mas eu não estou consumindo lactose, mas lá no alimento tem lactose, só que o alimento tem a enzima lactase, né? E aí, isso é um dos pontos também que é importante a gente destacar. Tá. Marília, nós vamos fazer um breve intervalo, já já nós voltamos no segundo bloco falando de saúde intestinal. Fique aqui conosco. Estamos de volta com o programa Papo de Nutri, com Marília Reis, minha amiga nutricionista, falando sobre saúde intestinal. No primeiro bloco, nós falamos sobre disbiose, sobre SIBO, sobre SIFO e nós citamos a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Marília, fala um pouquinho para os nossos telespectadores qual a diferença entre as doenças, né, as doenças inflamatórias intestinais para síndrome do intestino irritável, que também é uma condição que muitas pessoas não conhecem, mas existe a síndrome do intestino irritável. Qual a diferença entre ambas as situações? Bom, as doenças, elas são doenças, então a gente consegue, né, ali, vem com o diagnóstico do médico, então esse trabalho em conjunto também aí é muito fundamental para a gente tratar essas patologias, então o paciente chega com a gente já com esse diagnóstico e a gente já atua dentro da nossa especialidade ali na nutrição com alimentação, né, com a melhoria da qualidade de vida desse paciente. Já a síndrome do intestino irritável, a gente já observa pelos sintomas também, né, que acaba sendo uma disfunção aí, funcional do nosso intestino, e aí a gente identifica também, principalmente pelo estresse, pela má alimentação, então a gente pode relacionar essa síndrome. Então, o intestino ele fica mais sensível para diversos alimentos. Então, a pessoa consome até um caldo, uma sopa, que são alimentos um pouco mais leves, mas com este intestino irritado, isso já acaba fazendo mal para a pessoa. Então, a gente também identifica, né, por meio desses sintomas, gases em excesso, principalmente também a dor abdominal. Então, muito paciente relata que sente essa dor abdominal constantemente, não sente tanta fome, então já vai ali sentindo menos fome, né, ao longo do dia. Então isso também não é normal, porque o natural nosso é a gente sentir fome, a gente se alimentar. E o paciente, quando ele já começa a relatar isso, a gente tem que, não tá, né, funcionando bem aí. Começa a perder peso. Perder peso também, que são um dos fatores. Também, por exemplo, nas doenças, a gente, especificamente falando do Crohn e da retocolite ulcerativa, foi bem importante você destacar que quem faz esse diagnóstico é o médico, porque é muito difícil identificar. Por exemplo, na doença de Crohn, na retocolite ulcerativa, a gente forma, ao longo do trato gastrointestinal, forma úlceras, forma feridas e sangra, então o paciente sente muita dor. Às vezes, a importância de observar as fezes para ver se não tem sangue, rastro de sangue, ou as fezes estão muito escurecidas, porque quando chega no nosso consultório, o nosso instrumento de trabalho é o alimento. Sim. Só que a pessoa tem o diagnóstico, precisa passar com o médico para ter esse diagnóstico de doença intestinal e a gente, da nossa forma, a gente tenta intervir. E você, como muito bem colocou, às vezes, porque a gente pensa, porque a pessoa se alimenta muito mal, porque está comendo excesso de ultraprocessados. Não, às vezes um alface faz mal. Sim. Porque
Pode falar, Marília. E assim também, só deixando o gancho, é importante fazer essa análise das fezes. Hoje as pessoas, quando a gente começa a falar que é importante a pessoa reparar, às vezes as pessoas acham graça, acham que tem um tabu em relação a isso, mas é muito importante a gente fazer essa análise, né? A gente conseguir analisar como é que tá. Tá bem, não tá bem, né? Dentro da escala que a gente tem hoje, essa escala, é sempre bom a gente também sempre estar mostrando, você mesmo pode pesquisar, então você coloca lá no Google, né, escala de Bristol, vai aparecer para você, e você mesmo identificar, poxa, eu tô vendo aqui que não tá, né, normal dentro da escala. Então é fazer essa intervenção, já acender o alerta para pesquisar, né, para procurar o profissional aí habilitado e tentar entender mesmo um pouco mais o porquê que isso está acontecendo. Marília, a ideia do programa, quando eu mentalizei o programa Papo de Nutri, foi junto com um médico, Dr. Jorge Ohana, que foi o nosso segundo entrevistado aqui no programa. Ele é gastroenterologista de referência aqui no nosso estado. E nós pensamos juntos esse programa. E, assim, para mim, é muito gratificante a gente sair dos muros da universidade e levar para o telespectador esse conhecimento que para a gente é o nosso dia a dia, mas que muitas pessoas estão em casa sofrendo de várias situações e não tem um parâmetro. Poxa, será que está normal? Será que não está normal? E muitas vezes também, eu sempre bato nessa mesma tecla falando em relação à automedicação. Quando a gente fala em intestino, o que a pessoa faz? Automaticamente, deu uma diarreia, deu qualquer sintoma estranho, ela vai lá e entra logo com probiótico, né? Muitas vezes o probiótico ele vai piorar aquele quadro desbiótico, porque não é que eu vou colocar o probiótico, o que é? É um blend de bactérias boas, né, para tentar reverter aquele nosso quadro lá de desbiose, só que muitas vezes, quando a gente entra com aquele blend de bactérias, aquele nosso intestino está tão inflamado, está tão hiperpermeável, que a gente pode agravar uma síndrome de supercrescimento bacteriano, né? Marília, quando a gente fala de hiperpermeabilidade intestinal, a gente sabe que pode gerar uma série de doenças pelo corpo inteiro. Fala um pouquinho para os nossos telespectadores o que essa hiperpermeabilidade pode causar na saúde geral do paciente. É algo importante, né, como você mencionou, a pessoa fazer essa automedicação. Então a gente já observa que em casos mais graves tem as úlceras. Então esse probiótico, a pessoa achar que ela vai lá, compra o probiótico, faz ali a utilização por uma semana, por 10 dias, geralmente vem na caixinha, né, ali do probiótico, que são os comuns mais vendidos hoje nas farmácias, e não consegue melhorar. E aí entender, poxa, eu estou fazendo a utilização do probiótico, mas mesmo assim não estou, né, melhorando, justamente por essa hiperpermeabilidade, né, essas mucosas, que é o que a gente fala dentro do nosso intestino, então a gente precisa tratar. É algo que já está ali, né, digamos, mais inflamado, é algo que com a medicação ou com o probiótico, com o probiótico em si, né, não vai trazer essa solução. Então é a gente, de fato, entender um pouco mais o que de fato acontece. Então, por isso a participação da medicina junto, né, os médicos junto com a gente da área da nutrição é fundamental, porque o médico em si entendendo o que de fato está acontecendo e a gente vindo já com essa solução, a gente consegue tratar em específico. Então, por exemplo, esse paciente ele precisa ali fazer uma modulação intestinal. A gente já entra com a modulação intestinal, que não é só a utilização dos probióticos, a gente faz a utilização também de antioxidantes, como a curcumina, que também são processos para ajudar processos anti-inflamatórios. Então, dentro disso, dividido em níveis, né, que a gente vai atuando aí dentro da modulação intestinal, é justamente fazer com que a gente recupere, né, o intestino, recupere essa flora intestinal aí do paciente, ele passe a ter uma qualidade de vida melhor.
E também tratar, né, aí essas mucosas. Isso vai melhorando, né, com a medicação, mas sempre acompanhado do médico, né? Então é importante fazer tanto essa junção do acompanhamento do médico, do acompanhamento do profissional nutricionista, para que possa, né, tá ali, a gente está acompanhando da melhor maneira essa solução aí para o paciente. Até porque é perigoso, né? Sim. Por exemplo, eu me automedico eu tô com uma desbiose, tô com uma diarreia, vou lá, tomo um probiótico achando que tá legal, vai melhorar. A ideia é boa, só que se o paciente, por exemplo, tem uma úlcera, tem uma ferida em qualquer parte do sistema digestivo, é um perigo, porque essa bactéria ela vai entrar na corrente sanguínea. Sim. E aí vai gerar uma série de sintomas, inclusive ser gatilho para doenças graves. A gente sabe que a nossa saúde intestinal, ela impacta a saúde como um todo. Muitas vezes, a pessoa está em casa, ela já acorda, mesmo dormindo, ela acorda cansada, ela tem aquela fadiga crônica, excesso de dor de cabeça, a enxaqueca pode ser causada por problema intestinal. O estresse, né, que a pessoa também relata Isso. muito pra gente, esse estresse diário, o sistema imunológico é mais debilitado. Então, são diversos fatores. Então, às vezes as pessoas acham que fazem também a automedicação. Poxa, fiquei doente, né? Vou partir para a vitamina C. Aí já compra a vitamina C lá na farmácia. E às vezes nem é isso. Também tem outras patologias que hoje inteiramente ligado, né, inclusive patologias virológicas, que hoje a gente pode ressaltar também que isso não é só, né, devido ao sistema imunológico, a pessoa entender que é falta de vitamina ou deficiência de alguns nutrientes, mas inteiramente ligado também ao intestino. É a gente entender que sem o intestino, é o segundo cérebro, se o nosso intestino ele não tiver, né, a gente atua hoje por meio disso, entender dentro da neurociência, que também vem ligado aí com a nossa atuação na nutrição, a gente entender que isso é muito importante. Muito importante. Não tem como a gente passar por um processo, seja um processo de emagrecimento, né, ou seja até um processo de ganho de massa muscular, para quem já vai para uma outra deixa, né, já quer aumentar aí a massa muscular, e a gente entender o processo do intestino também. Até porque, se for, por exemplo, tem suplementos hoje no mercado que auxiliam realmente a tratar esse intestino, a recuperar essa mucosa. Porque não adianta eu tomar vitamina D, se o paciente chega com um exame, vitamina D muito baixa, B12 muito baixa, ferritina alterada, zinco alterado. Não adianta a gente entrar com suplementação se não corrigir aquele intestino, porque não vai ser absorvido. Eu vou me encher de suplemento, vou gastar dinheiro com suplemento, ele vai ser excretado, não vai ser absorvido e a gente vai ter consequências mais negativas ainda. É bem complicado. Então, a gente sempre precisa orientar que não está funcionando o intestino, procura. Se tem sintomas mais graves, sangramento, às vezes, Marília, tem, por exemplo, acne na pessoa adulta, aquela pessoa que tem aquele monte de bolinha que aparece assim no braço, que a gente chama de queratose pilar, muitas vezes está associado com o intestino. A rosácea, problemas de pele, está relacionado com o intestino. Então, a gente precisa ter muito esse olhar clínico e as pessoas precisam entender em casa, se autoconhecer, né? Eu sempre falo aqui que quando a gente leva a informação, a ideia é que a gente dê ferramentas para as pessoas entenderem como é que elas funcionam, qual é o certo e qual é o errado. É ajudar, né, um pouco a pessoa a entender de casa. Então, poxa, eu estou em casa, eu comecei a ter esses sintomas, né? Então, eu entendi, assisti o programa, entendi que eu preciso de fato procurar uma ajuda ali, né? Então, já ir procurando, eu vou no nutricionista, vou, né, ali no médico, então isso é importante também. Marília, um complemento aqui que eu vejo, como a gente está no dia a dia das redes sociais, eu tenho visto muito, eu brinco que eu acho que parece uma tribo.
de pessoas defendendo certos tipos de dieta. Sim. Dietas específicas que restringem muito alguns grupos ou só consomem um tipo de alimento. Por exemplo, na dieta carnívora, que eu tenho visto muito hoje, a quantidade de pessoas reforçando, parece assim que virou uma religião, ser carnívoro e comer só carne. Do ponto de vista, eu vou dar a minha opinião como profissional e que atende pessoas que têm uma dieta diversificada e que fazem algumas restrições em alguns momentos. Fala um pouquinho para mim dessa questão da dieta carnívora, do perigo que é. Eu tento falar, gente, pelo amor de Deus, os nossos antepassados, eles eram caçadores, coletores, nós comíamos fruta, grãos. Sim. A nossa dieta era diversificada, a nossa microbiota intestinal era diversificada. Imagina você comer só um tipo de alimento. Você vai alimentar um tipo de população bacteriana. A outra, o que vai acontecer? Não vai ter comida. Não vai ficar o equilíbrio ali, né? Comenta comigo um pouquinho, vamos falar para os nossos telespectadores desse perigo de ficar se baseando em dietas de internet. Essas dietas, elas são extremamente perigosas. Muita gente também acaba fazendo low carb, né? Eu vejo também muito na internet, vídeos, pessoas ensinando a pessoa a fazer esse tipo de dieta. São extremamente perigosos de você fazer um tipo de dieta sem você ter a real necessidade de substituir ou tirar aquele alimento ali, né, do seu dia a dia. Então, se você não precisa, se você não tem alguma patologia que faça com que você realmente não consuma ali por um período, não há necessidade nenhuma. A gente precisa dos nutrientes, a gente precisa de carboidrato, a gente precisa de proteína. Quando você faz a retirada e consome, por exemplo, só carne, vai ter consequências. Ah, mas eu vou comparar lá com o passado, mas era diferente. Eles consumiam frutas, eles consumiam vegetais, legumes, então que propriamente ali tem carboidratos também nesses alimentos, não era uma dieta mais completa também. Só que hoje a pessoa não entende isso, ela acha que só ela consumir a carne, né? O frango, e aí vai estar tudo bem, mas não, ela está consumindo a proteína e a gente precisa dos outros nutrientes também que são necessários, né? Muitas vezes a pessoa faz essa dieta, por exemplo, a dieta carnívora, aí alguns estudos até mostram, alguns profissionais da área da medicina e da nutrição mostram estudos que melhoraram marcadores inflamatórios, melhoraram a saúde em geral. Só que eles também não associam isso a longo prazo. Isso. Como é que está essa microbiota? Como vai ficar essa microbiota que vai morrer de fome ali? Uma parte das bactérias não vão ser alimentadas. Que necessita, né? Necessita. Exatamente. E a gente pensar a longo prazo, porque é um resultado que a gente olha ali a curto prazo, a pessoa consumindo, mas e mais para frente? Como é que vai funcionar esse intestino? Porque ele realmente precisa. A gente precisa ter o básico do dia a dia, a gente precisa consumir os carboidratos bons, né, as leguminosas, né, as proteínas, então todos esses alimentos, né, as oleaginosas, então não é algo que foi eles inventam, aleatório. Na natureza, né? Eu costumo brincar que Deus sabe o que faz. Se está na natureza e a gente pode comer, para algum benefício tem. Até porque frutas, verduras, legumes sempre tem um micronutriente, uma vitamina que a gente precisa que talvez não encontre numa dieta restritiva ou não vai encontrar, e a gente vê deficiências nutricionais, enfim. Marília, saúde intestinal é um assunto tão amplo que o tempo passou e a gente falou tanta coisa, ainda tem muito por falar. Muita coisa. Eu já te deixo, em primeiro lugar, eu te agradeço muitíssimo por ter ficado comigo esse tempo aqui, ter tirado o teu tempo do consultório para bater esse papo comigo, esclarecer algumas situações de intestino, de saúde geral para o nosso telespectador. Você tem mais alguma coisa que queria complementar? Eu queria agradecer, né, pelo convite, gostei muito desse bate-papo, eu acho muito interessante a gente levar esse conhecimento de uma maneira que a pessoa possa de fato estar entendendo, que vocês possam estar entendendo e melhorando, investigando cada vez mais, né, para melhorar aí a qualidade de vida de cada um. Isso. Como é que as pessoas te acham? Me fala o teu Instagram, eu vou colocar aqui na tela, pedir para a produção colocar na tela o teu Instagram. Meu Instagram é @NutriMaríliaReis. Vocês podem me pesquisar, seguir lá.
também de vez em quando eu falo bastante, trago esses assuntos que são interessantes aí para que as pessoas possam entender mais um pouco. Legal. O nosso programa, ele fica disponível também no YouTube, caso você não consiga assisti-lo na íntegra, está no Papo de Nutri 26, é o nosso canal do YouTube. Você pode me achar também nas redes sociais, no Instagram, e agradeço mais uma vez a sua audiência, a sua participação por telefone ou por direct de Instagram. Fica aqui o meu agradecimento e vejo vocês no próximo programa.